Na verdade, eu conheci a música por causa da minha família. Mas não era o rock and roll pesado, nada. Eu fui descobrir isso sozinho, porque eu ia numa loja quando eu era moleque e comprava discos, ou era cassete ou disco na época, não tinha CD ainda, era nos anos 90. Então eu comprava muito pelas caveiras que tinha nas capas. Eu falava, puta, que da hora. Aí chegava, colocava o disco, puta, que merda, não é isso. Porque eu comecei assim, eu lembro que eu comprei o Life After Death do Iron Maiden. Eu já achei legal, porque meu pai tinha o Dire Straits em casa, tinha a guitarrona na capa, né? E começou assim, até o dia que eu comprei o Arise do Sepultura, que era uma fitinha, que eu tenho, deve ter até hoje lá. E daí que eu comecei a gostar do som, meu. Pesado. E aí o punk veio na sequência, porque Ratos de Porão e Sepultura andavam lado a lado. E aí foi por isso que aí eu comecei a pôr o pezinho no punk, que foi me agradando mais do que o metal. Apesar que eu gosto dos dois, mas o punk é paixão, né? Bandas com amigos que a gente vai conhecendo em comum com som, e todo moleque quer ter uma banda, e a gente queria ser o Discharge, né? Eu acho que a maioria queria ser o Discharge. E começou assim. E aí a gente vai conhecendo cada vez mais gente e de repente eu tava no Lobotomia. Olha que louco, né? Mas eu acho que tem uma história aí que vale a pena ser citada, porque a tua cidade, que é Ribeirão Pires, que é no ABC, é uma cidade muito efervescente também de banda, de uma galera que fazia um movimento ali de Era mais de forte som. o metal e bandas covers como até hoje. Existia um movimento diferenciado, que foi você começou também com Descarrego. Sim, não é? Sim. E aí tem tudo isso era também. Era a banda que a gente queria ser o Discharge, então, era o Descarrego. Que é uma banda incrível, que vale a pena todo mundo conhecer também o que foi o Descarrego, que é bem legal. Cara, eu sou da freguesia do Ó, né? Pobre e louca desde sempre, vamos lá, todo mundo de família pobre. E a diversão da galera na freguesia era ir pra Matriz. A gente ia pra Matriz e sentava lá. Mas é o que eu te contei ontem, eu acho que a gente meio que participou de uma coisa, de um movimento, sem a consciência de que aquilo estava acontecendo, né? A gente subia para se divertir e o que acontece, né? É bem isso, desculpa. As coisas vão acontecendo. Vão acontecendo e você se dá conta depois. A gente não procura, sabe? A gente tá lá no meio. Vão acontecendo, porque a gente vai conhecendo gente, vai conhecendo lugares, vai cada vez mais distante procurar. E é natural, como tudo na vida, né? Eu acho que tinha que ser, era pra eu estar aqui, era pra eu ter essa banda e ser esse maluco que eu sou hoje. Eu não ia nunca de gravatinha, não ia dar certo. Não, e é muito louco porque tem uma coisa muito também daquela falta de autoestima que a gente tem num período da vida, principalmente entre a adolescência e a vida adulta, né? E tinha uma parada muito louca, assim, que eu era meio que excluída também, sabe, assim, no colégio. Então você é a menina que é da hora, é muito louca pra ser amiga dos meninos, mas os meninos não queriam me pegar. Você entendeu? Era uma parada assim, então a Erika é muito legal. Mas eu não tava encaixada ali naquele padrão gostosa, não sei o que, eu sempre fui magrela, comprida, nariguda. E, cara, diferente. E eu nunca também tratei os meninos assim como se eles fossem ali, sabe, o alvo da minha vida. Era mais uma troca ali de informações e eu me sentia muito mais à vontade no universo, como me sinto até hoje, no universo masculino, sabe assim? Pra tentar entender o que passa na cabeça deles, para eu conseguir conviver com o meu feminino, sabe? Essa interação dos mundos. E naquela época não era assim. As meninas, elas tinham aquele papelzinho, eu sou menina bonitinha, nanana. O que acontece? Quando eu comecei a conviver com esses meninos e essas meninas que frequentavam ali o Largo da Matriz, eu me senti inserida num grupo, entendeu? Que era muito difícil para mim, porque eu não conseguia me encaixar. Eu nunca gostei de esporte. Eu sempre fui uma pessoa que não me encaixava no basquete, no vôlei, então não era aquela popular, sabe? Assim, ela é esquisitona, mas ela joga basquete pra caralho. Eu não jogava nada. Eu odiava fazer até flexão, as porra toda que tinha que fazer pra tirar nota. Entendeu? E aí você fala assim, onde eu serei aceito? Porque a gente precisa ser aceito em algum lugar pra se encaixar, pra perceber que tem alguém que pensa como você. E o punk fez isso. Então eu não me sentia julgada,
eu não me sentia observada fisicamente. E eu simplesmente comecei a fazer parte de um grupo que tinha uma ideologia bem legal. Sabe, assim, sem esse contexto de, olha, tenho consciência de que estou participando de um movimento punk que é diferenciado. Não, eu me senti acolhida. E aí tudo começou, que foi o que eu te falei. A gente começou, o Finho do 365 era nosso brother, o Clemente, o Ariel. E aí você começou, Vila Carolina, que teve um movimento maravilhoso ali, que tudo começou. E a galera se reunia basicamente para isso, para ouvir música, protestando, sabe? Tirando aquela raiva que você tinha contida dentro de você. Que eu me lembro que eu ganhei um vinil do Cabeça Dinossauro. E assim, a minha mãe me proibiu de ouvir em casa por conta da música igreja. E eu falava, cara, como assim eu não posso escutar? Não, porque eu não quero esse tipo de blasfêmia na minha casa. E aquilo, quando eu me reunia com o povo... Que até tem uma história muito louca do plágio desse trabalho dos Titãs, que é uma coisa que foi muito pega do Ariel. Isso foi chupinhado muito do que era um trampo do Ariel. E existe uma confusão toda aí até hoje. Mas, assim, era um momento que eu conseguia expor aquela rebeldia, sabe assim? E a gente, mesmo com esse nível de agressividade, de rebeldia que todo mundo tinha muito amor entre as pessoas ali. E muito respeito, saca? Assim, apesar das palavras serem ríspidas e tal, tinha um rolê de muito acolhimento e muito amor. Então, é o que eu falo, eu acho que eu participei de tudo sem ter consciência de que eu estava participando. Entendeu? Que amorzinho, até parece que era assim. Eduardo, era assim. Muito amor aonde? Que muito amor? Tá eu louca? tenho amigos até hoje. Mas não tem amor no coração. Porque o punk nunca foi de amor. Punk é revolta, é protesto, é porrada na cara, é isso, não tem amor. Entre os punks? Também não tem amor entre os punks. Eu discordo. É um outro ponto de vista, eu discordo. Eu acho que sim, obviamente, tem a rebeldia que eu acabei de falar pra ela. Um você amor sente incontido, inserido. eles não falam, eu te amo, meu amigo. Mas eu não tô dizendo amor de paixão, de coisa carnal. Eu tô dizendo de amor de respeito. Respeito de tem. compartilhar as mesmas ideias. A música que sempre tá levando a gente para os lugares, para conhecer A gente tudo. tá aqui por conta da música. É verdade. Sim. É isso. Pra às vezes a gente parar de reclamar de barriga cheia, porque sempre tem uma pessoa pior que você, ou num estado, ou num outro país, e às vezes a gente tá aqui se fudendo, mas tem gente muito pior. Então, eu venho do ABC paulista, né? Na época que eu era moleque, tinha muito careca. Então os carecas, quando encontravam com os punk, era pau na certa, eles batiam em metaleiro, eles batiam em todo mundo. Então a gente meio que mandava com o cu na mão mesmo, porque eles, na época, eles matavam e era bem pior que hoje, porque eles andavam em bastante números, né? Hoje eles estão meio rustidão por aí, mas na época era bem pesado. Agora São Paulo eu não sei, porque eu vivia no ABC. E também tinha a briga dos punks do ABC com os punks da capital, né? Porque os punks do ABC era o pessoal que trabalhava nas metalúrgicas, que tinham as firmas no ABC. Então eles meio que tinham briga, porque eles eram trabalhadores e falavam que os punks de São Paulo eram os vagabundos que não faziam nada. E outros tipos de rixas que sempre teve também. Mas eu acho, a gente pelo menos, como eu sempre morei em São Paulo, a gente tinha muito medo dos carecas do ABC, muito mais do que a galera que andava por lá, porque... Era um pânico que tocavam, né? Todo mundo falava, cara, os carecas do ABC, se chegar, dá merda. Não, é sempre. Então, eu acho que ele viveu muito mais isso, assim como essa troca, esse intercâmbio que você fala, o Eduardo tem muito mais propriedade para falar do que eu. Por conta da banda, ele sempre, né, sempre tá viajando, fazendo as coisas. Eu não tenho muita propriedade para falar a respeito disso. O que mais tem é isso aí. Eu acho que o punk é nas suas atitudes. Você não precisa colocar um coletinho, uma calça rasgada, a camiseta do Ramones e falar, eu sou punk. Comprando camisa do Ramones na Renner e se dizendo punk. Eu acho que tá mais na atitude, no que você faz no dia a dia, no respeito às pessoas, né? O que eu falo que as pessoas são corruptas por furar fila, não devolver o troco na hora que você recebe o troco a mais ou a menos. Isso aí é um tipo de corrupção.
Então o punk, eu acho que eu penso assim, eu não faço isso, eu faço a minha parte, porque eu também não posso falar para ela fazer o que eu faço e você, cada um faz do jeito que quer. E o meu jeito certo é isso, eu acho que punk é ser isso. Até mesmo porque dizer para o outro o que deve ser feito foge do que é o movimento, que é a total liberdade. Cada um é o que é. Sim. Né? Você é o que é, eu sou o que sabemos o que é certo, sabemos o que é errado, basta você fazer isso ou não, né? Agora, essa cobrança, ela é constante, efetiva e chata. Chata. Porque aí fica, o que a gente estava conversando ontem, fica aquela, fulano é vendido. O que é ser vendido? O que é ser vendido? Entendeu? Porque a gente precisa sobreviver de uma forma ou de outra, num grau maior ou menor, a gente está inserido no contexto capitalista e a gente precisa comer, e a gente precisa... Isso não estou justificando, saca, assim, a diferença social, eu não estou justificando a miséria que acontece, eu não estou justificando nada. O que eu estou querendo dizer é que essa cobrança é muito chata. Então o cara, para ele ter uma ideologia punk, ele tem que morar na rua e ser miserável, comer lixo, sabe? E para mim não é isso. Não é isso. É a gente tentar mudar essa realidade da galera que tá na rua comendo lixo. E não me juntar a ele e vou comer lixo, você entendeu? Pra mim é o movimento oposto. É você tentar trazer essas pessoas que estão em outra realidade para uma igualdade. E não todo mundo viver na miséria. Porque sabe? Se não for assim, você é um traidor do movimento. Mas que movimento? Né? Que é cada um por si, Deus por todos hoje em dia. Que movimento que é esse? Né? Então a gente tem que fazer um movimento contrário. A gente vê quando o cara é punk mesmo quando você tá na merda. Aí se o cara for lá te dar uma força, esse é punk mesmo, porque né, você vai esperar alguma coisa de alguém e você vai se matar hoje. E aí ficam crucificando os caras que são ícones do punk e tal, que começaram o movimento e que muitas vezes hoje em dia tem uma grana, tem um programa, tem um restaurante e pai, não sei o quê. O cara não tá errado, gente. A minha visão dessa situação é a seguinte: se o cara é punk, tem uma banda com visibilidade e ele tem um canal de mídia para que isso possa ser levado adiante, por que não a gente não se juntar ao cara e não fortalecer aquilo para que o movimento tenha uma visibilidade? As pessoas querem tirar a visibilidade do cara como se ele fosse um traidor. Então é assim, não é visto como uma coisa legal. Porra, aqui do caralho, olha lá, o cara é punk, mas o cara tá ali, tá divulgando, tá fazendo. Aí todo mundo acha o cara um pau no cu. Você entendeu? Porque o cara não tá comendo lixo, o cara não tá ali sujo, rasgado, fudido. Então, é sempre empregos, como que a gente fala? Você sempre fez seu trampo com estúdio, com as coisas. Informais, né? Pra falar a palavra correta. Mas é informal o estúdio, né? Ainda mais hoje em dia que a cultura, a arte no Brasil... O meu foi completamente difícil viver de estúdio hoje em dia. Então, e agora eu sou motorista de aplicativo. Mais um que tô poluindo aí, enchendo de carro em São Paulo, que é um inferno esse trabalho. Mas eu não tenho pra onde correr, eu não tenho como fazer dinheiro. Sim. Traidor do movimento! A gente pede 400 conto de cachê, nós somos traidor do movimento também. Banda capitalista, vocês nos dizem punk. As contradições no meio. Eu não como, eu não vivo, né? Eu não tenho que colocar combustível na porra do carro para eu trabalhar. Mas eu queria colocar um questionamento nisso que você está falando. Como as pessoas, elas querem fortalecer a cena? Quando a pessoa diz para mim, eu fortaleço a cena, eu digo com o quê? Você compra o ingresso para ir num show da banda a do teu verdade, amigo? É que nem quando a gente vai para a Europa, é tudo diferente, né? O cara vai lá, o cara compra o ingresso para ver o seu show. Se ele gostou da sua música, ele vai lá, ele compra um material, como um disco, uma camiseta. O amigo não foi, ele compra uma camiseta pro amigo. Então já tem esse fortalecimento lá fora. Uma mentalidade é outra. Aqui dentro o cara prefere, em vez de gastar 10 conto para entrar, ou ele vai comprar droga, ou ele vai tomar uma cachaça. E ele quer que você coloque ele pra dentro. E como que a cena camiseta. vai ser né? fortalecida dessa maneira? Então, é isso. É o discursinho, assim como também a gente, quando tinha o estúdio, a gente estava cansado de fazer rolê, e não é só do punk, não. É de metal. Então é assim, a gente levava várias bandas, a gente arcava com a despesa da banda, e qual era a forma da gente arrecadar a grana ali? Vendendo cerveja, certo?
Sabe o que as pessoas que fortalecem, se dizem fortalecer o rolê, faziam? Paravam o carro na porta do estúdio, assistiam todos os shows que não eram cobrado ingresso, era tudo de graça. Porque era uma porta, né? Uma garagem. Então não tinha como cercar, porque da garagem já era calçada e a rua. E também não era um E a intuito galera do ingresso. montava o equipamento de frente pra rua dentro da garagem, que era o estúdio, o bar, era tudo no mesmo lugar. Que tem por aí, E tivemos Sim. diversas bandas naquele lugar. Então, o que ajudava a manter o estúdio vivo e eu pagar minhas contas era eu vender a cerveja. Então, a gente dava, às vezes, pra banda um pouquinho de cerveja, uma água, comprava uma pizza. Só que o cara que vai ver o show de uma puta banda do caralho, ele não tá pagando nada. Então, ele leva de fora goró, cerveja, e ele não contribui. Aí é o primeiro a reclamar que a cena é uma merda, que não vai pra frente, e ele quer isso pra ele, se ele não faz pra você. Então é muito contraditório a cena mesmo. É difícil. É extremamente É contraditório. difícil. Hoje em dia tá muito difícil viver da cena. Eu não acredito que Sobreviver dê pra da cena. Que viver não dá. Lógico que não. Então, você perguntou a parada do trabalho e acompanhando aí o movimento punk. Isso sempre foi um dilema pra mim. Porque assim, eu sempre trabalhei em multinacional pra poder me sustentar. Então, isso sempre me incomodou, porque eu nunca me realizei profissionalmente. Eu não tive tempo na vida. Com 14 anos eu tive que trabalhar para pagar conta, para ajudar dentro de casa, para pagar a escola e para me virar. Então eu não tive esse tempo, sabe, assim, cara, o que eu quero para mim? Eu não tive. Eu tive que correr atrás para pagar conta. O que me incomodava era essa contradição, sabe, assim, cara, eu não acredito no que eu estou fazendo, mas eu não tenho o que fazer. Eu tenho que trabalhar. Sabe, assim, então eu trabalhei muitos anos na Credit Card, no Citibank, olha o nível, sabe? E acreditando numa coisa completamente oposta. E aí chegou quando eu conheci o Edu, que a gente ficou no estúdio juntos e tal, ali eu comecei a me realizar, porque eu tava vivendo aquilo que eu sempre falei, sabe? Eu tava muito coerente comigo. Só que também não dá grana. E aí você volta no contraditório, porque você fala, velho, é isso que eu acredito, mas eu vou viver disso como? Hoje em dia que eu te falei, eu tenho um brechó e tal, que é uma coisa que vai um pouco mais de encontro, apesar da moda também ser muito criticada pelos punks, né? Porque a moda, ela é uma coisa elitizada. Mas o punk é uma moda. Eu ia falar isso. É uma moda, mas na É cabeça... a moda mais bonita que tem é a do punk. Eles são muito Não, lindos são quando eles estão influências. vestidos, e Eu tudo, com os concordo. coletes rasgados e seus cintos de As suas couro. sobras É, Isso. e seu coturno furado. Isso é a coisa mais linda. estão copiando. É, sim. Então, mas o que acontece? A moda também é discriminada. Muito discriminada. Porque a gente tem uma elite burguesa pra porra que compra um coturno Louis Vuitton que custa 15 mil reais, que é fora da realidade de qualquer ser humano, desnecessário e tudo mais. Mas é um tipo de arte também, você entendeu? É um tipo de arte. E a moda está inserida na música, e a música inserida na moda é uma miscelânea ali. Então, assim, e essa parada de ser um brechó, o que me alegra é que é uma moda sustentável, consciente, né? A gente está pensando no planeta, na reutilização, né? De segurar esse consumismo desenfreado. O brechó, ele me deixa feliz. Menos do que trabalhar com música. Eu prefiro trabalhar com música. Mas também não tenho mais a ilusão, você entendeu? De que a música vai gerar uma renda e que eu possa viver disso, infelizmente. O brechó, eu não sei te falar se é uma coisa a longo prazo. E é isso que me assusta. Porque eu fico pensando, se isso não funcionar a longo prazo, o que vai ser de mim? Que entra na outra conversa que a gente teve. Uma mulher no Brasil, com 40 anos, ela tem a experiência que as empresas, que não sei quem, que não sei o que lá, ou mesmo para empreitadas, que todo mundo deseja, mas ela não é mais vista como aquela carne gostosa que é interessante para o mercado de trabalho. Saca? Que é a visão mais machista do mundo, né? O cara contrata uma secretária porque ela é gostosa, não é porque ela é capaz. Não é... A gente é sempre diminuída, que foi o que a gente falou, a gente é incrível.
Mas assim, você é incrível porque você cozinha bem, você é incrível porque você criou seus filhos bem, você é incrível porque você lava um banheiro como ninguém, mas não porque você escreve, porque você faz um movimento de arte, porque você desenha. A música é extremamente machista, o movimento punk é machista, tanto quanto menos que o metal, mas é extremamente machista. As mulheres são cortadas quando estão discursando, você pode reparar. A mina cata o microfone, o cara fica lá horas dissertando. A mina cata, o cara chega... Corta o rolê. Porque não é interessante, ninguém quer ouvir. E a gente falou disso ontem. A gente tá falando pra gente mesma. Eu tô falando pra você que pensa como eu, e a Luana conversa com a gente. E a gente tá falando entre a gente. Porque quem pensa diferente tá pouco se fudendo pro nosso discurso. Saca? Faz de bonito quando tá na galera, porque assim, a maioria tá cagando pro discurso feminista, pra posicionamento de mulher. É uma hipocrisia, né? Eu acho que assim, obviamente a gente tem uma cena muito pequena feminina, que também não é respeitada tanto quanto... Você pega uma banda de mina, uma banda que tem os caras. Os caras são os foda, os pica-grossa, não sei o quê, são os caras que têm espaço. E pra mim, a minha visão é que quando tem uma banda de mina que tá inserida no rolê ali, é meio que função de cota, sabe? Então assim, a gente é obrigado a... vamos pôr as minas ali, né? Que você sabe, né? Senão é foda. Vamos queimar a gente, vamos falar que a gente é machista e não sei o quê. Então vira uma função de cota ali, sabe? E também, dentro dessas bandas femininas que a gente tem ali... existe também um movimento de segregação e as minas são muito fechadas entre elas. Então é um discurso aberto para o público, para a galera que está ali para fazer bonito, mas entre elas é um negócio fechado. Então assim, a fulana que chama fulana porque é amiga da ciclana. Não tem essa sororidade que todo mundo prega, entendeu? É meio utópico isso também. Então, assim, eu sou aberta, não sei o quê. Não, não é. A gente sabe que a panela funciona com A, B e C ali. Determinado lugar é C, D e E. E parou por aí. A palavra certa que rola no rock and roll hoje é panela. Pra Então, todo lado é panela. Então, assim, até entre as minas que tem esse discurso, eu não vejo essa atitude toda. Não vejo. Você vê? E o que falta é parar de fazer, porque esse papo de discurso também dá muito chato, né? Todo mundo discursa a respeito de tudo, eles têm teorias mirabolantes de como você ser efetivamente um punk bem-sucedido, e genial, e incrível, e socialista, e o caralho todo, e não sei o que, vamos pensar em todos, e não sei o que. No dia a dia, velho, não é assim que a pessoa age. Então, assim, e esse negócio de mídia, de rede social tal, é um perigo, porque você fala um negócio e daí a pouco você tira uma foto que comprova exatamente o oposto que você acabou de falar, sabe? E aí são esses que estão criticando tudo isso, que criticam o cara que é vendido, do rolê, não sei o que lá, que são contraditórios também. Sim. Então, é isso que eu não aguento mais, é ficar vendo discursinho. Eu te falei, eu parei de ir em muito rolê, tá? Porque eu vejo um discurso de nego que, eu encontro na esquina fazendo completamente o oposto do que tá falando. Uma outra coisa que eu acho, a gente tá numa leva, há muito tempo, numa leva de artistas e músicos extremamente egocêntricos. E eu vou te falar o porquê, a minha visão é essa. Então é assim, o Eduardo vai tocar a banda do fulano, vai tocar a banda do ciclano, do beltrano. Eu cansei de ver esses caras que têm esses puta discurso lindo, maravilhoso, tal, egocêntricos pra caralho, porque assim, o cara vai lá, o importante é ele tocar, ele ser reconhecido e aplaudido e ovacionado, e no momento que a banda do cara, que ele tá dizendo que é o máximo, vamos fortalecer a cena. Quantas vezes você viu a última banda ficar pra Zé Ninguém, que nem os músicos que estão tocando ficam? Então que merda é essa? Que merda de movimento tão maravilhoso é esse que chegou no egocentrismo que o que importa são os seus aplausos? Sabe assim? Eu quero ser aplaudido, eu quero ser reconhecido. E o cara que você tá dizendo que tá no rolê com você, que tá correndo junto, não tem a menor importância. Então que merda é essa? De somos todos por todos, entendeu? Não somos todos por todos. A gente tá querendo aplauso individual, a gente tá querendo reconhecimento individual. A gente não tá pelo movimento mais. Tá todo mundo muito preocupado em filmar o show pra mostrar que no momento que a tua banda o que tá vale tocando. hoje são as curtidas no Facebook, no Instagram, é isso que tá sendo mais importante. E
Porque a gente sempre se preocupa com isso, sabe? Tá no rolê, pô, vamos assistir a última banda, vamos ficar pra ver os caras tocando. Não, as pessoas estão cagando. Foda-se, eu toquei, eu vou embora. Foda-se. Que não é interessante, né? Você fala, eu tenho que ouvir, mas aí no momento que eu quero falar, já não é interessante pra você. Machucando a tua alma.